Deus colocou no meu coração essa palavra e eu, por costume, eu nunca determino ou escolho de antemão aquilo que eu vou ministrar. Eu sempre espero Deus falar comigo, me direcionar, me dar uma palavra, porque eu entendo que a igreja do Senhor, embora nós somos seres humanos, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, e é Cristo que conhece cada coração. Cristo, Ele sabe a necessidade da igreja de maneira geral. O Senhor também sabe a necessidade do indivíduo, e eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração para que nós, nessa noite, nós pudéssemos estarmos meditando um pouco sobre esse texto. E eu até pensei em ministrar em outro tema, e fiquei aguardando Deus me direcionar, e Deus então me direcionou a nós meditarmos um pouco nesse texto. Aqueles que são frequentadores da EBD sabem que na lição de número 2, aqueles que aqui tiveram, foi ministrada exatamente esta lição embaixo desse tema. Até o pastor Emerson que ministrou, eu ministrei a primeira, ele ministrou a segunda, e a segunda lição falou exatamente sobre esse tema, falou exatamente sobre esse texto, e como base naquele dia, e eu creio que será também de bênção para a vida da igreja. Nós costumeiramente, irmãos, lemos a Bíblia sistematicamente, lemos ou relemos. Se alguém de nós não tem esse bom hábito, esse costume de fazer a leitura da palavra de Deus, é bom que nós nos apressemos a lermos a Bíblia, nos apressemos a meditar nela, porque nela nós encontramos o plano de Deus para a humanidade, nós encontramos o propósito de Deus para a igreja, nós encontramos na Bíblia o propósito de Deus tanto para o indivíduo quanto para a sua noiva de maneira geral. O porquê de nós estarmos aqui, qual o propósito, todas essas dúvidas, elas caem por terra quando nós olhamos na palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé, de prática e de conduta, como Paulo escreve ali em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 16, que toda a palavra é divinamente inspirada e ela serve para corrigir o erro e para nos ensinar a maneira correta de viver, ou seja, a palavra de Deus que normatiza o nosso comportamento e o nosso procedimento de vida. E nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto maravilhoso, esse texto onde Jesus ele está no monte. Nós não sabemos geograficamente, qual lugar Jesus estava, porém nós sabemos que essas palavras são o complemento ou são a continuação do chamado Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, e Jesus então ele vai discorrendo, vai falar, e é isso que nós estamos aqui nesse trimestre da IBD estudando. E quando nós olhamos aqui no versículo de número 13, que faz parte do conjunto de sermões que Jesus aplicou quando estava ali no monte ministrando para o povo de maneira geral, ministrando para os seus discípulos e também, por que não, ministrando para a igreja que está vivendo aqui no século 21. E quando nós olhamos o versículo de número 13, nós vamos encontrar uma palavra muito simples, porque Jesus ele foi simples na sua trajetória, nas suas palavras, para manifestar a glória de Deus. Ele sintetizou a glória de Deus em palavras de simplicidade para que nós pudéssemos compreender a sua vontade. E quando nós olhamos para o versículo de número 13, Jesus dizendo, aqui não é alguém supondo, aqui é o próprio Cristo, Filho de Deus, dizendo, falando com os seus discípulos, falando com aqueles que ele havia chamado para serem pregoeiros de boas novas de salvação. E ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, Jesus ele está afirmando, irmãos, isso daqui é uma afirmação. Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Nós já estudamos, já aprendemos, Se eu perguntar para a igreja, até mesmo para as crianças, o que é o sal, para que serve o sal, todo mundo sabe para que serve, A gente usa até no contexto nosso dia a dia, é uma coisa tão elementar que tem na casa de qualquer pessoa, faz uso do sal, uns mais, outros menos, mas
mas todos nós fazemos uso desse elemento chamado sal. Mas eu gostaria de dar um tema, aquilo que nós vamos tratar aqui nessa ocasião. E o tema da mensagem é: não perca a sua essência. Não perca a sua essência. Irmãos, o sal, nós sabemos que ele tem várias propriedades, desde as propriedades mais basilares, que é a propriedade para servir como tempero, para nós usarmos na nossa casa, para dar sabor na hora de nós comermos alguma coisa, ali com sal, logicamente fica muito mais saboroso, ele aguça o nosso paladar, né? E aí nós conseguimos apreciar melhor o sabor de um alimento. Nós sabemos que tem essa propriedade. Porém, Jesus ele estava dizendo uma palavra para o povo que estava acostumado a lidar com esse elemento. Nós sabemos que as terras ali de Israel, Jerusalém, seus contornos e as cidades adjacentes, circunvizinhas ali, de toda aquela região, Jerusalém, Judeia, toda aquela região, nós sabemos que é riquíssima neste elemento chamado sal. Não é à toa que até hoje, se nós formos lá, quem tiver a oportunidade de ir em Israel, vai encontrar ali um lugar bem famoso que é o chamado Mar Morto. O Mar Morto ele é conhecido exatamente por isso, pelo seu alto teor de sal. Ali tem uma quantidade muito mais elevada, porque a água do mar por si só, ela já é salgada, mas ali é um lugar que tem um excesso de sal, tem uma quantidade excessiva. Tanto é que ali não existe peixes ali, por isso que é chamado de lago ou Mar Morto, aquele lugar onde as pessoas entram, né? E é um lugar turístico, é considerado por muitos um lugar de cura, um lugar de terapia. Até mesmo nos lagos que tem ali ao redor do Mar Morto, eles usam a lama, né, que ali tem também, porque segundo a tradição, nem sempre a tradição é verdade, mas a tradição histórica diz que aquela lama, aquele barro, o sal tem propriedades medicinais, ou seja, o sal ele é existente naquela região e eles então têm uma boa familiaridade com esse elemento, tanto é que eles têm dificuldade ali para extrair água doce, né? Israel desenvolveu uma tecnologia de dessalinização da água do mar, quando eles fazem ali poços e geralmente saem águas salgadas. Quando a Bíblia fala das águas amargas, essas águas amargas literalmente são essas águas salgadas, águas que não são próprias para o consumo, né? Quem já foi na praia, chega ali, você não vai pegar um copo de água do mar e vai pôr uma pedra de gelo e vai tomar e falar: que delícia, que água maravilhosa, né? Porque dá até para beber, mas não é uma condição ideal, não é uma água, né, que ao nosso paladar ela se torna muito agradável, mas até dá para consumir. Mas ali em Israel, eles desenvolveram uma tecnologia de dessalinização, de tirar o sal da água e fazer ela própria para o consumo. Na época de Jesus, logicamente não tinha essa tecnologia, então eles usavam sal basicamente para aquilo que nós conhecemos muito bem, para o tempero. Eles extraía, né, de maneira comercial, extraíam o sal para venda, realmente para vender nos mercados, para vender para as pessoas. Mas o sal ele tem uma pequena característica que nós precisamos notar. O sal geralmente que era extraído ali, e se nós olharmos, tem um livro chamado Costumes e Culturas da Época Bíblica, né, lançado pela CPAD. E nesse livro ali relata, historicamente falando, fala que o sal que era extraído ali, e até hoje funciona dessa forma, tá? O sal que é extraído ali, uma porcentagem dele não serve para usar para alimento, não serve para comercializar, porque ele não tem a propriedade básica do sal, que é salgar. Ele não serve para salgar, ele é descartado. E na época de Jesus também acontecia isso. Na época de Jesus, as pessoas que trabalhavam na extração do sal, eles separavam todo o sal, principalmente o sal que estava na superfície, que tomava muito sol e muita chuva, né? Então eles pegavam aquele sal da parte de cima, eles raspavam, só que eles não jogavam fora esse sal. Ele era insípido para o consumo, mas ele tinha uma propriedade. Qual era a propriedade? Eles levavam esse sal insípido para o templo lá em Jerusalém, porque nós sabemos que em Israel, em Jerusalém, embora seja um lugar deserto, mas nós sabemos que ali neva. Ali faz muito frio, irmãos. Ali faz muito frio e até mesmo neva naquela região. E historicamente,
segundo os estudiosos, e até muitos rabinos, que na época que o templo estava construído, né, as pessoas iam adorar a Deus, independente da época do ano. Eles iam adorar a Deus em todas as épocas dos anos. Né? Você já foi em uma região que neva bastante? Quem já foi? Né, para a região de Matsumoto, ali Nagano, foi lá para Hakuba, né, ali para lugares que nevam bastante no Japão. Né? E você sabe que os carros que vêm dessa região geralmente vêm enferrujados. Por quê? Por causa da neve? Não. Porque o que eles fazem ali naquelas regiões? Eles jogam sal no lugar onde tem a neve, porque o sal ele derrete a neve. E eles já usavam essa tecnologia ou essa metodologia na época de Jesus. Eles faziam o que? Na época do inverno, então esse sal que era impróprio para o consumo era colocado à parte ali no templo, ele ficava ali. Faziam pilhas e pilhas de sal insípido, ficavam ali guardados na época do verão, na época da primavera, na época do outono. Quando chegava na época do inverno, quando começava a nevar, irmãos, a gente sabe que o lugar que neva, né, é cada escorregão que você leva, é cada tombo, né? Você sabe que você vai para esse lugar, você tem que usar ali corrente, você tem que usar pneu de neve, né? Tem toda uma série de aparatos para a gente não cair ali, literalmente, e levar um tombo, né? Um escorregão. E eles o que faziam então? Pegavam aquele sal que se tornou insípido, porque por muito sol, por muita exposição à chuva, eles pegavam aquele sal e deixavam guardado ali no templo. Quando chegava a época do inverno, as escadarias que levavam aos pátios, que levavam a certos habitáculos ali do templo, acumulavam uma quantidade muito grande de neve. E o que eles faziam? Eles pegavam então aquele sal insípido, que não servia para culinária, que não servia ali para usar em casa, para o alimento ou para qualquer outra coisa, para conservação de um alimento. Eles faziam o que com esse sal? Eles jogavam ali naquela camada de gelo e aí as pessoas entravam e iam pisando. Por isso que Jesus, ele continua esse versículo de número 13 dizendo: se o sal ele perder, né, a sua propriedade de salgar e se tornar insípido, ele só serve para ser lançado e ser pisado pelos homens. Por isso que Jesus, ele disse essa palavra, que o sal insípido, ele não serve, ele só serve para ser pisado pelos homens, pelas pessoas que iam no templo na época do inverno. E por que eu dei esse tema? Deus colocou esse tema no coração, no meu coração, para nós não perdermos a nossa essência. Irmãos, nós não podemos viver simplesmente na aparência. Lembre que esse sal que perdeu a sua propriedade básica e prioritária de salgar, ele tinha como sal que era próprio para o consumo, ele tinha a mesma aparência. Aparentemente, os dois eram qualificados como sal. Ninguém mudou o nome do sal que estava empilhado, que só servia para ser pisado, e o sal que era vendido no mercado. Todos os dois eram considerados o mesmo material, era sal. Só que um servia para uma coisa e outro servia para outra coisa. E dentro do contexto bíblico, nós sabemos que ser pisado pelos homens tem a conotação de humilhação, tem a condição de ser humilhado. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para nós vivermos debaixo da humilhação. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Ele nos levou e nos fez assentar em lugares altos. Ele exaltou a igreja. Nós não podemos nos exaltar, mas Ele nos exalta. A palavra exaltação significa colocar em lugar de destaque. E Ele colocou, Jesus colocou a sua igreja em lugar de destaque, como o seu povo, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa. Não foi nós que nos colocamos nessa condição, mas Cristo nos elevou a esta condição. Nós não podemos perder a nossa propriedade, a nossa essência. Nós não podemos perder a nossa característica de salgarmos. Não adianta nada ser sal e ser pisado pelos homens, não. Nós precisamos
fazer aquilo que Jesus disse. Nós precisamos ter a essência, nós precisamos ter a propriedade de sal, irmão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 1, ali fala sobre uma igreja. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo 1, Apocalipse 3 e 1. Olha o que vai dizer Apocalipse capítulo de número 3, o versículo 1 em diante vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, e diz o que tem as 7 estrelas, os 7 espíritos e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que estás vivo, mas estás morto. Irmãos, essa igreja, esses irmãos, eles tinham a aparência, as pessoas os chamavam de cristãos, mas eles simplesmente só tinham a pura e simples aparência, não tinha o conteúdo, eles não tinham a essência de um cristão. O que é a essência de um cristão, irmão? Se não temos o Espírito de Deus florescendo na nossa vida, se não tivermos obras que revelem a nossa fé salvadora, como nós podemos provar que de fato nós temos fé? Como nós podemos provar de fato que nós amamos Jesus, se nós não exteriorizarmos as nossas palavras através das nossas atitudes? Como que de fato eu e nós, de maneira geral, podemos conhecer se alguém dentre nós é verdadeiramente convertido ou não, se não pelas obras a qual nós praticamos? Nós podemos declarar aos 4 ventos, nós podemos falar a todas as pessoas: olha, eu sou um cristão, mas se o meu testemunho, se a minha vida, ela não denota, ela não revela, é a chamada prova real. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus, ele prova o seu amor para conosco. Quando? Quando nós estávamos mortos e Cristo se entregou por nós. Deus não ficou apenas no campo da verbalização, dizendo que nos ama, mas ele materializou o seu amor na pessoa de Cristo quando nós ainda estávamos mortos. Ou seja, a prova real do amor de Deus para o seu povo é que Cristo veio quando nós estávamos mortos e se entregou por cada um de nós. Se eu abrir a minha boca e declarar às pessoas que eu sou cristão, tudo bem, mas se eu não provar aquilo que eu estou falando com a minha atitude, com a minha essência, as pessoas verem na minha vida que verdadeiramente eu sou aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós somos cartas vivas. Por quê? Porque muitas pessoas vão passar a sua vida inteira sem nunca entrarem nesse ambiente. Todavia, as pessoas terão contato com cristãos que trabalham junto, que convivem junto. É a hora que nós vamos exalar o nosso bom cheiro. É a hora que nós vamos demonstrar se verdadeiramente nós somos esse sal que serve para salgar, para dar sabor, para atrair as pessoas, ou se nós seremos aquela parte do sal que foi separada e só serve para ser pisado pelos homens, aonde as pessoas olham e não tem atração alguma pelo nosso testemunho. Irmãos, infelizmente, eu já ouvi várias vezes alguém falar, e eu acredito que você também tem ouvido, alguém falar assim para você: olha, para ser crente que nem ele, que nem ela é, eu não quero. Você sabe por quê? Porque falar é muito fácil. O difícil é nós praticarmos aquilo que nós falamos. Fácil é falar que tem fé. O difícil é nós rompermos a barreira da nossa limitação humana, da nossa carne, do nosso cansaço, das nossas mazelas e darmos glória a Deus em todo momento. É fácil, irmãos, vir para a igreja de terno e gravata, mas eu quero ver nós vivermos a essência do Evangelho.
comprarmos e pagarmos. Temos palavras sempre para responder com mansidão no nosso lábio, dando bom testemunho na sociedade, não sendo crente aqui dentro, né, adornado de boas obras, e lá fora você ser um escândalo para a sociedade. De nada nos adianta, porque nós seríamos como esse texto de Apocalipse capítulo 3. Nós temos fama, nós temos nome de que vivemos, mas verdadeiramente estamos mortos. E uma das características do morto é que ele exala um mau cheiro. Um mau cheiro, irmãos. Ninguém quer ficar perto, porque ele diz que é uma coisa, mas o teu testemunho fala ao contrário aquilo que ele está dizendo, não. Pelo contrário, as nossas palavras, elas têm que ser endossadas com o nosso comportamento. Nós não podemos perder a nossa essência. Se Jesus disse que nós somos, ele não disse, olha, talvez vocês vão ser, hipoteticamente vocês podem ser, mas ele diz, vós sois, e ponto final. Nós somos este sal, e ele diz, mas se o sal perder a sua capacidade de temperar, de salgar, de preservar, de curar, para o uso do dia a dia, então ele só serve para ser pisado pelos homens, lançado fora. Sabe por quê? Porque ele é inútil, ele não serve para a obra de Deus. Irmão, nós não podemos simplesmente termos o título de cristão e não temos a essência. Infelizmente hoje nós estamos vivendo uma geração de ótimos pregadores, péssimos discípulos. Nós estamos vivendo uma geração de muitos senhores e poucos servos. Nós estamos vivendo um contexto de muito conhecimento e pouca humildade. Irmãos, nós precisamos voltar aos princípios e os pilares básicos do cristianismo. Irmãos, nós podemos conhecer, nós podemos buscar conhecimento, mas se nós não nos aplicarmos nos princípios basilares da fé cristã, crer em Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, irmãos, nós estamos equivocados quanto à nossa fé. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Me dá um help aí, Danilo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estuntice, de estupidez, de confiar no seu próprio braço. Assim como uma mosca, uma pequena mosquinha morta, cai no perfume, no unguento do perfumador, e assim faz com todo o seu trabalho se perca, assim também é a estupidez na vida de um cristão. É uma pessoa não ser prudente, não atentar para a palavra de Deus. Nós não podemos ter um nome de perfume, mas não temos a essência, porque o que faz com que as pessoas comprem um perfume não é a sua embalagem, não é a sua grife, não é o seu rótulo, não é o seu preço, mas é a essência, é o cheiro. Quando a pessoa abre aquele perfume, quando você vai comprar ali na loja um perfume, se você não conhece ainda, tem aquela paletinha, e aí você vai e sente ali a fragrância, isso daqui é coisa divina, coisa boa. Mas a Bíblia diz que uma mosca morta caiu no unguento do perfumador e ele perdeu todo o seu trabalho. Nós não podemos ter esse mau cheiro, nós não podemos ter simplesmente a aparência de que vivemos, de que somos cristãos, mas não temos a essência. Como eu disse, nós temos ótimos pregadores no mundo, principalmente em língua portuguesa. Pensa nos homens inteligentes.
Pensa nos camaradas que faz. A minha preocupação não é fazer você dar pulo. Porque ninguém de nós conseguimos dar um pulo tão alto que conseguiremos chegar no céu. Ninguém de nós vamos pular tão alto que vamos conseguir romper a barreira da carne e chegarmos a Deus pelo nosso próprio esforço. Nós chegaremos pelo caminho da palavra, pelo caminho da obediência, pelo caminho da renúncia. Irmãos, o mundo, ele está atacando, ele está vilipendiando a nossa mente com astutas ciladas, com ideologias nulas, sendo que a palavra nos diz que nós devemos ser o sal, porque nós já somos, porque Jesus disse: mas se nós perdermos, se nós deixarmos sermos levados por este mundo, porque a Bíblia diz que tudo que no mundo há, a saber, a concupiscência da carne e a soberba da vida, ela não procede de Deus, mas ela vem do mundo. Nós não podemos incorporar elementos do paganismo, do mundo, da relatividade e ponhar dentro da igreja. Eu tenho visto, infelizmente, enxergado, infelizmente, no nosso século pós-moderno, no qual nós estamos vivendo, um modismo exacerbado dentro da igreja, dentro do nosso contexto cristão. Vou dar um exemplo para você aqui. Hoje em dia a igreja mais chique é aquela que pinta tudo em preto. Eu não tenho nada contra a moda, mas tem o seguinte: se a igreja acompanhar a moda, hoje nós estamos pensando de uma forma, amanhã nós estamos pensando em outra. Vai ter que comprar 15 galões de tinta, um de cada cor, e esperar. Agora é a época do preto, aí semana que vem é a época do branco, aí na outra semana é a época do laranja, aí a semana do verde, a semana do azul. Irmãos, só para você ter uma ideia, eu não tenho nada contra, eu tenho contra, o meu problema nós não podemos nos deixar sermos levados, porque o diabo, irmãos, ele nunca vai chegar em você oferecendo algo que afronte a sua fé de maneira direta. Não, ele é igual mineiro, ele vai comigo pelas beiradas. Ele vai devagarzinho assim, ele vai devagarzinho, tentando aqui, plantando uma ideologia aqui, pegando uma ideia relativa e tentando enfiar dentro do teu coração, né? O chamado não tem nada a ver. Ah, mas todo mundo faz. Ué, mas você é todo mundo? Lá na Bíblia está escrito, ó, e todo mundo também vai entrar no céu. A Bíblia diz que vai entrar no céu, sabe quem? Os que são lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem suas vestes alvejadas, limpas, brancas, purificados, que não se contaminarem com os prazeres desse mundo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é a relatividade, é a filosofia, e não sei o que, começa a filosofar e tal, né? E aí, cada bobeira, já vou terminar, cada bobeira que eu ouço, e aí eu tenho ouvido muito alguém falar assim, já faz tempo, eu não sou religioso não, vai estudar o que é religião, e aí você depois vai parar de falar isso aí. Vai ler Tiago. Você lê Tiago, Epístola Universal de Tiago, você vai descobrir que existe a falsa religião. A palavra religião ela é insípida. O que vai discernir ela, ou dar um destaque para ela, é o contexto. Como exemplo, o candomblé é uma religião, uma má religião. O cristianismo é uma religião, sim senhor. Vem do verbo em latim, religare. Tornar a Deus novamente. Foi o que Cristo fez, Ele nos religou. Nós estávamos afastados. Tiago vai dizer que existe uma religião boa, pura, perfeita. Ora, o Novo Testamento, o Antigo Testamento é um livro de religião que fala sobre a verdadeira religião. O Novo Testamento fala sobre religião, sobre religar.
Agora, se eu pego o contexto e fico repetindo só que as pessoas, eu não sou religioso, eu não preciso ir porque, não preciso fazer porque eu não sou religioso. Então o que você é então, se você não é religioso? Você é um ateu? Por acaso? Porque, irmão, não tem meio termo. Ou você é um religioso dentro do bom sentido, ou você é um ateu. Eu não sou religioso, então você é um ateu. Porque se o camarada não é religioso, ele é ateu, não. Ele acredita em alguma coisa. Agora, tem pessoas que acreditam em falsas religiões. E nós pregamos a verdadeira religião, que salva, que liberta, que leva o homem para o céu, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa ligação, a nossa ponte de ligação, o nosso acesso a Deus é por meio de Cristo. O verbo religare, do latim. Nós precisamos ser religados, porque nós fomos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou e destituído, foi separado da glória de Deus. Agora Jesus veio para religar. Religião. Ora, agora a gente fica repetindo, eu não sou religioso, eu sou cristão. Irmão, isso é redundância. Isso é muita ignorância para minha cabeça. Nós precisamos de fato irmos à essência das Escrituras. Nós precisamos, não podemos simplesmente ficar repetindo. Não podemos, irmão, deixar o mundo. Ele não vai entrar na igreja por aquela porta. O mundo não vai entrar na igreja por aquela porta. Sabe por onde ele vai entrar? Pelo nosso coração. Ele não passa por aquela porta. Ele entra através do nosso coração. Quando eu começo a incorporar, quando eu começo a relativizar valores. Tem um hino, que diz que parece que pecado não é pecado mais. Tem gente que está vivendo assim, olha, peraí, não, mas isso daqui, não sei o que, o costume de Paulo, o costume de Pedro, de Apolo. Irmão, todos eles não eram servos de Deus? Ora, e Abraão não era servo de Deus? Ele era servo de quem? Do Beelzebú? Ora, Paulo não era apóstolo de Jesus, por acaso? Ele era apóstolo de quem? De Satanás? Lógico, não, irmãos. São servos de Deus. Mas às vezes, porque a gente perde a essência e a gente tem só a aparência, a gente tem só a característica da aparência, mas quando experimenta, irmão, não dá testemunho, não tem vida com Deus, não tem compromisso com o reino de Deus, diz que ama a Deus, mas aborrece a sua noiva, ama a Deus, mas odeia a sua obra. Eu amo a Deus, mas não quero compromisso com as coisas dele. Ontem foi falado aqui, a irmã Andréia falou, e é sobre o antinomismo, contra normas e regras. Mas, irmãos, estude filosofia e sociologia. Você vai ver que das sociedades que já entraram em extinção, povos que não existem mais, eles não existem mais. Sabe por quê? Porque eles quebraram um princípio elementar da sustentação da humanidade: leis e regras. Por exemplo, quem tem carro aí? Quem tem carro? Está no teu nome? Teu carro está no teu nome? Legalmente sim. Tem uma lei que protege o seu bem, está no teu nome. Eu posso chegar no teu carro e pegar e ir embora com ele? Sem você me autorizar? Não. Porque ele te pertence. Tem um documento. Se eu pegar ele, se for na polícia, eu vou preso. É roubo, certo? O que te dá essa garantia? A lei. Agora, se eu tiro as leis e a regra, o carro está ali. Não tem lei que protege bem o patrimônio do presbítero Benilson. Eu vou lá, pego a chave dele e saio. Ele vai na polícia e falar, mas não tem nada, não tem uma lei, não tem uma regra que comprove que esse carro é meu. Imagine, isso eu estou só exemplificando, imagine isso no contexto. Aí alguém chega lá, toma tua mulher, toma teu filho, toma teu marido, toma tua casa, pega o dinheiro da tua conta no banco, agora perdoa, né, irmão? Pegou o dinheiro do banco, né? Agora estreitou, hein? Chega lá, vai lá, cadê o saldo de 1 milhão? Sobrou em ti, hein? Quem entregou? Não tem nenhuma lei que proteja o seu patrimônio, que proteja os seus bens, que proteja a sua vida financeira. Ou seja, é de todo mundo, irmão. Virou festa. Festa pro diabo. Festa pro diabo, pra carne. A igreja é sustentada sobre leis e regras. Seu princípio
ele não avança do seu limite. Tem uma regra, existe uma lei da física que não permite que o mar avance. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu leis e regras para sustentação da humanidade. O dia que você bater o teu carro e aí a pessoa estiver errada, a primeira coisa que você vai falar aqui, eu vou acionar a polícia, você não ok. Porque tem lei e regra que me protege. Mas quando é com Deus, não, somos tudo antinomistas. Não tem lei, não tem regra, é tudo limite. Nós não temos chefe, quem tem chefe é íntimo. Né? Quem tem chefe é íntimo. Nós não temos chefe não. Mas a Bíblia vai dizer em Efésios, que Deus, capítulo 4, versículo 11, que Deus constituiu líderes, pastores, apóstolos, presbíteros, evangelistas, para a aperfeiçoação da igreja. Isso é lei e regra. Nós precisamos manter firmes e não podemos perder os nossos princípios. Se nós somos sal, vamos salgar, não vamos adoçar não. Se nós somos coluna e baluarte na verdade, como diz a Bíblia, porque nós vamos afrouxar as regras. Não, irmãos, nós somos governados não por vista, mas pela palavra de Deus. Agora eu vou fazer o que eu quero. Aí amanhã eu chego e falo, presbítero, agora a moda aqui é rapar a cabeça da metade pra cá. Olha que batéria. A igreja vai virar uma cortina de retalho. Ah, pastor, faz assim. Ah, pastor, vamos fazer assim. Vamos ponhar o balé Bolshoi aqui na igreja. E tudo, irmão. O sangue de Jesus tem poder na face da terra. Aqui, irmãos, Jesus não vai buscar, não vai tirar a igreja do mundo. Ele vai tirar a sua igreja universal de dentro daqui. É aqui o funil vai estreitando. Ele não vai tirar ninguém que está lá fora do mundo que não tem compromisso. Ora, seria loucura. Eu estou fazendo o que dentro da igreja então? Se ele vai salvar qualquer um de maneira aleatória, então eu estou perdendo meu tempo aqui. Daqui de dentro ele vai tirar os chamados, como Paulo diz em Romanos, os remanescentes, aqueles que não se dobram diante da idolatria, aqueles que não se vendem ao pecado, aqueles que não se enveredam por caminhos que não agradam a Deus. Se coloque de pé. Igreja se alimenta de palavras, não se alimenta de pipoca. Pipoca não sustenta ninguém não. Fica comendo lanchinho todo dia pra você ver. Você vai morrer. Vai te dar gastrite, úlcera nervosa. Vai te dar um monte de ziquezira no estômago. Você que não come o seu arroz de feijão não. Você que não come o seu mocotó não. Pra você ver onde você vai parar. E aí tem gente que quer viver na superficialidade. Irmãos, eu adoro o momento do louvor, é maravilhoso. Mas eu fico com o olho aberto e outro fechado. Irmão, nós temos uma realidade espiritual. Nós temos uma realidade espiritual. Eu prefiro falar a verdade para você do que passar a vida inteira iludindo. Tem lugares por aí que vão levando de qualquer jeito. O importante é estar dizimando. O importante é estar dizimando e contribuindo. Eu já vi pessoas de todo jeito, irmão. O Neymar é crente. Todo mundo fala, o Neymar é crente. Sabe por que o Neymar é crente? Porque ele é o dízimo. O Neymar é crente. Vai ver as baladinhas que ele faz lá com mulherada. Ele é crente. 100% Jesus. Irmãos, o sangue de Cristo tem poder na face da terra. Dízimo não salva ninguém, não. Graças a Deus que nós somos salvos por Cristo e não pela meritocracia de nossas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua